Pessoal, boa tarde. Quem está acompanhando os seminários do Escritório de Evidência já me conhece. Eu sou a Paula, eu trabalho na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e eu que estou tocando essa iniciativa lá dentro. A nossa ideia com esses seminários que a gente vem organizando toda semana, então vocês estão ouvindo bastante falar disso, é trazer um conteúdo acadêmico que é produzido nas melhores universidades do mundo para mais perto dos gestores e gestoras da nossa rede. Então, a gente quer dar a oportunidade às pessoas interagirem com as pessoas que produziram esse tipo de conhecimento. Porque a gente sabe que muitas vezes são conteúdos que ficam inacessíveis e que acabam não chegando para as pessoas que tomam as decisões na ponta. Então, nosso objetivo é exatamente fazer esse meio de campo entre quem produziu o conhecimento e quem vai tomar a decisão na ponta, na implementação da política. Hoje o nosso modelo vai ser um pouco diferente do que ele vem sendo nas últimas vezes, mas acho que vai ser bem legal a experiência que a gente vai ter. E eu estou aqui com o Leonardo Rosa, que é doutor em Stanford, ele está falando com a gente diretamente da Califórnia, super chique. E com a Cleusa Repulho, que foi secretária da Educação em São Bernardo do Campo. O Léo, ele vai fazer uma apresentação sobre um estudo que ele produziu que fala sobre o processo de seleção de professores e depois a Cleusa ela vai comentar e trazer a visão dela de quem já acompanhou esses desafios do ponto de vista da gestão da rede de São Bernardo do Campo. Então, acho que vai ser bem legal, a primeira vez que a gente vai ter essa troca entre duas pessoas, acho que vai acrescentar. Eu queria agradecer muito vocês, Léo e Cleusa, por estarem aqui, acho que vai ser muito legal, acho que o pessoal vai gostar bastante, a gente tem tido um feedback muito bom sobre os seminários. Quando a Cleusa terminar, a gente vai abrir para perguntas. Então, vai aparecer na tela de vocês um link em que vocês conseguem interagir, mandar perguntas. Eu vou fazer uma triagem das perguntas, porque não dá tempo da gente ler todas, mas depois eu compartilho com os pesquisadores o que vocês mandaram. Então, anotem, porque esse link não vai aparecer de novo. Vou deixar alguns segundos aí para vocês. E a segunda coisa que eu vou falar é que todos os nossos seminários estão sendo gravados e eles ficam disponíveis na página dentro do site da própria FAP do Escritório de Evidências. Também vai aparecer para vocês o link. Então, lá vocês conseguem ver todas as transmissões que já foram feitas no passado, tá bom? Então, anotem aí, porque aí tem todos os links das transmissões que já foram feitas. Tem coisas muito legais que a gente fez. Acho que vocês vão gostar bastante. E é isso. Léo, é com você. Obrigado, Paula. Boa tarde a todos. Acho que antes de começar, eu queria muito agradecer a Paula pelo convite, tá certo? E também o meu amigo Tiago Guimarães, que, enfim, fizeram essa iniciativa aí na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e é uma iniciativa muito bem-vinda. Obviamente, eu queria agradecer a Cleusa Repulho por ter gentilmente aceitado o meu convite. É um formato um pouco diferente, mas para mim é uma grande honra dividir a mesa com ela e, claro, ouvir a opinião de uma pessoa tão experiente que já esteve à frente de uma secretaria de educação, que conhece muito bem os secretários de educação aí de todo o Brasil. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Hoje eu vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi durante o meu doutorado aqui na Universidade de Stanford, na Escola de Educação de Stanford, e o trabalho, o título dele em português, eu estou chamando de Por que minha escola não tem professor? Entendendo as regras dos processos de seleção para explicar a escassez de professores. Esse, como eu disse, é um trabalho que eu realizei durante o doutorado, eu venho apresentado em congressos acadêmicos, e é muito legal que eu tenha a oportunidade de apresentar para uma plateia mais ampla, que de fato experiencia essa realidade. Por que minha escola não tem professor? É uma pergunta quase pessoal, né? Tá certo? E não seria um grande problema se só a minha escola não tivesse tido professor. Mas quando a gente olha para o Brasil como um todo, se a gente vai para os dados da Prova Brasil, a gente percebe que essa é a realidade de muitas escolas brasileiras. Dados da Prova Brasil de 2017, por exemplo, indicam que 44% dos diretores em escolas brasileiras afirmam que o funcionamento da escola foi dificultado
por inexistência de professores para algumas disciplinas ou séries. É um número bastante alto, tá certo? Acho que quase 50% das escolas afirmam ter algum tipo de problema com escassez de professores. Esse problema é particularmente maior em grandes municípios brasileiros, como algumas capitais. Para pegar o caso da capital São Paulo, no município de São Paulo, 60% dos professores das escolas do município de São Paulo, que incluem aí tanto estaduais quanto municipais, afirmam que o funcionamento de suas escolas foi dificultado por inexistência de professores para algumas disciplinas ou séries. Esse número ainda é pior em algumas outras capitais, como é o caso de Salvador ou Fortaleza. No caso de Fortaleza especificamente, quase 70% dos diretores fazem tal afirmação. Bom, é um problema bastante saliente, tá certo? E acho que a resolução desse problema necessita de um passo anterior, que é o entendimento ou algum tipo de sistematização do que é o mercado de professores, o mercado de trabalho de professores. Eu vou apresentar aqui uma sistematização minha, é uma generalização minha, mas de alguma forma eu acredito que essa sistematização ajuda a gente a entender um pouco melhor os potenciais nós e problemas dentro do mercado de trabalho de professores. Nessa sistematização, o primeiro passo é reconhecer que o mercado de trabalho de professores é determinado por uma série de decisões individuais dos próprios profissionais que potencialmente virão a ser professores. Esses profissionais, antes mesmo de estar na escola, tomam uma série de decisões. O curso que eles vão entrar, seja uma pedagogia ou uma licenciatura, a universidade que vão realizar esse curso, a Universidade A ou a Universidade B, o curso à distância, o curso semipresencial, o curso totalmente presencial. Depois de finalizar a universidade, eles também têm que decidir se tornam professores ou não. É comum o caso de, muitas vezes, uma pessoa que fez uma faculdade de Química e uma licenciatura de Química não necessariamente se tornar professor de Química, tá certo? Uma vez que se tornaram professor, eles têm que decidir, e isso é também uma decisão individual, o local de trabalho. Vão dar aula na escola A, na escola B, na escola do bairro 1 ou do bairro 2, etc, etc. Uma vez que eles escolhem as escolas, tem uma série de eles também realizam decisões individuais de permanecer naquela escola. Quanto tempo irão permanecer lá? 1 ano? 2 anos? 5 anos? 10 anos? São todas decisões individuais. Essas decisões individuais afetam, em maior ou menor medida, várias dos componentes do mercado de trabalho de professores. Eu não vou passar aqui por todos, mas, basicamente, se a gente pensar no curso que ele vai fazer, dependendo dos indivíduos que entram no curso de pedagogia de licenciatura, a gente vai ter uma composição diferente das pessoas que irão, no futuro, ir para a sala de aula, tá certo? Obviamente, o local de trabalho de professores, que é o quarto bloco aqui, tá certo? Vai determinar, em maior ou menor medida, que escolas vão ter professores e que escolas, eventualmente, vão estar sem professores. O meu ponto aqui é ilustrar que essas decisões individuais têm uma consequência grande sobre essas várias dimensões de disponibilidade de professores. Obviamente que essas decisões individuais, elas não acontecem sozinhas. Elas são, de alguma maneira, direcionadas, em maior ou menor grau, por políticas públicas, tá certo? E aqui entra o nosso terceiro bloco de sistematização. Mais uma vez, falando da escolha de curso que um professor vai fazer, que um profissional vai fazer, a política educacional pode, em maior ou menor medida, direcionar essas escolhas, ou influenciar essas escolhas, seja por incentivo ao ensino superior por meio de políticas de financiamento estudantil, políticas de bolsas, políticas de cotas, etc. Vai influenciar também a formação inicial desse professor. A partir do momento que um governo federal dá diretrizes, por exemplo, para o currículo da faculdade de pedagogia,
do curso de pedagogia ou para o currículo de uma licenciatura de matemática, etc., isso tem grande influência sobre o professor que vai estar na sala de aula no futuro, tá certo? Hoje, em alguma medida, o trabalho que eu vou apresentar, ele foca nessas duas dimensões. A primeira é relacionada ao processo seletivo. O meu argumento aqui é que a forma que esse processo seletivo é desenhado, em maior ou menor medida, vai influenciar a decisão de quem vai se tornar professor e dos profissionais disponíveis para alocação nas escolas. As políticas de benefícios desenhadas principalmente por secretarias estaduais e municipais, elas também vão ter uma influência muito grande sobre onde esses profissionais vão escolher as suas escolas, tá certo? Então, o que eu queria salientar com essa fala um tanto quanto longa é que eu não vou atacar aqui nessa apresentação, ou não tenho a pretensão de apresentar e diagnosticar as várias esferas, ou os vários nós relacionados à escassez de professores. Eu vou focar especificamente em 2 nós, tá certo? Bom, mais especificamente, qual que é a pergunta que eu vou fazer aqui, sabe? A pesquisa que eu vou apresentar hoje se concentra, como eu disse, em 2 políticas importantes, tanto a de diretrizes de seleção de professores quanto a de benefícios. Mais especificamente, eu vou tentar responder 3 perguntas. A primeira, um tanto quanto ampla, e eu vou explicar um pouquinho melhor como que eu vou responder essa pergunta, é qual que é o padrão de processo seletivo de professores no Brasil. A segunda, entendendo esse padrão de processo seletivo, esse processo seletivo é eficiente ou garante que as escolas tenham professores, tá certo? E o terceiro ponto é tentar entender, ok, os professores que são selecionados por essas secretarias, quais escolas eles preferem? Ou, mais especificamente, quais características das escolas os professores levam em consideração quando escolhem onde trabalhar? Então, sendo bem claro, a minha pesquisa e a apresentação de hoje vai ficar exclusivamente nessas 3 perguntas. E por que essas perguntas são importantes, tá certo? Para responder isso, a gente vai dar um passo atrás e vai olhar um pouco para a literatura e tentar entender o porquê da importância de um professor. Acho que essas perguntas são importantes por vários motivos. Eu vou destacar vou dar maior ênfase em mas todos eles têm alguma relação com a qualidade da educação. Bom, o primeiro motivo é: bons professores têm efeitos no curto prazo e no longo prazo para os estudantes, tá certo? Isso é algo que eu vejo bastante na literatura internacional e vejo menos ênfase disso nas escolas de educação no Brasil. Acho que os trabalhos que eu venho lendo no Brasil, etc., têm enfatizado um pouco isso, por isso que eu trouxe esse resultado. Aqui eu vou ilustrar esse efeito rapidamente com um trabalho produzido por professores da Universidade de Columbia e de Harvard, tá certo? No curto prazo, esse gráfico aqui, esse primeiro gráfico, ilustra para a gente que o eixo X é uma medida de qualidade de professor, conhecida como valor adicionado, uma técnica estatística que mede quanto o professor contribui para a nota do aluno. E no eixo Y é a nota, ou no eixo vertical, é a nota do aluno. O que a gente percebe aqui é uma relação claríssima entre um melhor professor e a nota do aluno, ou seja, o efeito de curto prazo que eu estou chamando aqui. Isso parece um pouco óbvio, não é nem um pouco óbvio, dada a discussão na literatura, mas a princípio parece bem óbvio. E um outro elemento não tão óbvio é o benefício de um bom professor no longo prazo. Esse segundo gráfico aqui traça uma relação entre ter experienciado o fato de ter um bom professor e o salário desses indivíduos anos depois, lá por volta dos 28 anos, ou quase 30 anos, tá certo? Aqui, esse resultado é muito importante também. A gente olha para uma relação bastante positiva. Pessoas que experienciaram bons professores durante o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, em geral,
vão ter salários maiores. Então, para concluir, acho que isso finaliza a primeira parte, que é esse bloquinho aqui. Bons professores têm efeitos no curto e longo prazo. Obviamente, não é só por conta disso que a gente quer analisar essa questão. Acho que existem uma série de outros fatores que eu vou passar aqui rapidamente, que são muito importantes ou tão importantes quanto. O primeiro é bastante conhecido na literatura, que a escassez de professores tem impacto negativo nas notas dos estudantes. E tem um efeito perverso em desigualdade escolar, porque, em geral, essa escassez se concentra em regiões mais vulneráveis. O terceiro ponto que o processo seletivo pode ser muito importante é pelo fato que ele vai determinar que perfil de professor vai estar com determinado perfil de aluno. E da literatura a gente também sabe que alguns perfis de professores são mais adequados para determinados contextos, tá certo? Agora, saindo um pouco da literatura e indo para uma parte mais prática, esses últimos 2 blocos aqui tem relação com, primeiro, o bem-estar do professor. Eu acho que nada mais importante do que esse profissional ter um alto nível de bem-estar. E o último, não menos importante, muito caro para a nossa situação atual, é a questão de finanças públicas. A gente sabe que parte substancial do orçamento de municípios e de estados é comprometido pela folha de pagamento de professores, e um ponto importante para que esses recursos sejam utilizados da melhor maneira possível é que esses processos seletivos sejam muito bem feitos, tá certo? Então, com isso, eu penso que eu consigo ilustrar um pouquinho a importância de entender um pouco melhor esses processos seletivos. Bom, agora eu vou voltar um pouquinho para as questões e discutir um pouco qual que foi a metodologia utilizada aqui para analisar essas questões. Basicamente, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês combina 2 abordagens. A primeira abordagem é uma abordagem mais qualitativa, principalmente por meio de análise de documentos. Que documentos são esses? São leis, editais de concursos públicos, e todas as prerrogativas relacionadas a instruções e normativas da secretaria em questão. Aonde eu vou fazer isso? Eu não vou falar o nome do município aqui, mas basicamente é um município de grande porte do Brasil, um grande município brasileiro. Então, todos os documentos e análises documentais foram focadas nesse grande município. Em um ou outro momento, eu vou ilustrar com outros documentos de outras pesquisas que eu venho realizando na área, mas o principal são os documentos desse grande município. De um lado, eu tenho a parte qualitativa de análise documental, de outro lado, eu tenho uma parte mais quantitativa, que é muito mais próxima da minha área de formação, tá certo? Que é uma área de formação de política educacional. E como foi feita essa análise quantitativa? Basicamente, o que eu realizei foi transformar todos os dados de um processo seletivo específico, de um concurso público específico, que estão nos diários oficiais, em dados que pudessem ser manipulados e que possibilitassem que usássemos técnicas estatísticas, tá certo? Então, basicamente, a gente está falando de transformar dados que já estão disponíveis, que são públicos, que estão no diário oficial, em informações que a gente consegue dar alguma racionalidade a ela. Com isso, basicamente, eu consegui reconstruir todo o processo de contratação do professor, desde ali do anúncio das vagas no edital de concurso público até o momento em que as escolas apresentam as suas vagas e o professor realizam as suas decisões, tá? Então, de alguma maneira, a gente reconstrói para um concurso específico um pequeno filme sobre como esse processo acontece. Vou dar um passo atrás e vou voltar para aquele slide de perguntas. Bom, a parte qualitativa vai ser bastante útil para responder a primeira pergunta aqui. Qual que é o padrão do processo seletivo
de professores no Brasil. A parte quantitativa de análise dos dados vai permitir que a gente responda essas outras duas perguntas. Tanto a pergunta se o processo seletivo garante que as escolas tenham professores, e quando os professores escolhem, porque a gente consegue reconstruir exatamente todo o processo. Eu sei, por exemplo, que professor escolheu e quais escolas estavam disponíveis para ele. Eu consigo aplicar algumas técnicas estatísticas para dizer quais as características das escolas os professores levam em consideração quando escolhem onde trabalhar. Tudo bem, vamos agora sair um pouco do preâmbulo, da motivação e entrar nos resultados propriamente ditos. Eu dividi os resultados em 5 aqui, eu vou passar por eles de uma maneira um pouco rápida e sempre que possível vou tentar ilustrar, repetindo aqui, com outras pesquisas que eu venho realizando na área e que não necessariamente se referem a esse município em questão. Bom, primeiro resultado, das análises documentais, a gente percebe que os professores são selecionados, nesse município, são selecionados apenas por uma prova objetiva, uma dissertativa e uma prova de títulos. E somente por isso, tá certo? Essa é a realidade do restante do Brasil? Essa é uma pergunta que eu venho fazendo e levantando dados a respeito. A gente percebe aqui que a utilização de provas objetivas, aquelas provas de múltipla escolha, pelo menos nos níveis estaduais, também é muito comum. A maioria dos estados brasileiros utilizam esse tipo de estratégia para selecionar professores. Menos estados, mas ainda um grande número de estados, também realizam algum tipo de prova dissertativa. A maioria dos estados utiliza a prova de títulos. Nada contra nenhuma dessas três estratégias. A questão aqui é simplesmente ilustrar quais estratégias são utilizadas ou não. O problema, talvez, e daí agora entrando um pouco mais especificamente nos problemas, é que essa é a única estratégia utilizada, principalmente pelo município em questão. Isso nos leva à nossa segunda parte, que é o nosso segundo resultado, que é não só a estratégia de seleção de professores é baseada pura e simplesmente em provas, como quando os professores escolhem, eles são os únicos a tomar decisões. Secretarias e escolas são passivas na escolha desses professores. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, não existe nenhuma participação das escolas, seja nesse município, seja no restante do Brasil, quando o professor está atribuindo aulas, pelo menos não oficialmente, tá certo? Segundo, uma participação da secretaria um tanto quanto objetiva seria a realização de entrevista, e isso, em geral, isso não acontece nesse município que eu estou analisando, e no Brasil também não, tá? Bom, você pode falar, o que uma prova prática ou uma entrevista poderia informar a mais? Essa é uma pergunta bastante relevante. O que a gente sabe, daí aqui trazendo resultados de um outro estudo que eu estou começando também, pegando resultados de um outro município brasileiro, etc., é que quando a gente olha a relação entre prova objetiva e prova prática, a gente não vê qualquer relação. Então, você observa professores ou profissionais que tiveram um desempenho muito baixo na prova objetiva, mas um desempenho bastante alto na prova prática. E o contrário também é verdadeiro. Professores que tiveram alto desempenho na prova objetiva, a prova de múltipla escolha, e baixo desempenho aqui na prova prática. O que isso ilustra é que a prova prática muito provavelmente vai trazer informações importantes e que são bastante diferentes das provas de múltipla escolha. Se elas são relevantes para selecionar um professor, um bom professor ou não, é uma questão em aberto, tá certo? Finalmente, esse grau de centralização na escolha de professores, sem a participação de escola ou de secretarias, é algo bastante peculiar do Brasil.
utilizando dados do PISA para comparar o grau de centralização de contratação de professores com outros países, a gente vê que o Brasil se encontra entre os países mais centralizados, tá certo? Países que, eventualmente, a gente ia pensar que tem um grau de centralização muito grande, como Rússia ou China, pelo contrário, eles têm uma participação forte das escolas ao escolherem professores, tá certo? Bom, agora, essa parte, esse último slide encerra a parte mais qualitativa, de análise de documentos, etc. Agora a gente migra para a parte quantitativa, onde a gente vai dar algum dimensionamento sobre os números desse concurso público. O primeiro resultado dessa parte quantitativa é que a secretaria do município em questão subestima o número de professores que as escolas precisam. E como que a gente vê isso? A partir do diário oficial, a gente consegue saber exatamente o número de vagas anunciadas no edital. E como a gente vê aqui, é um total mais ou menos de 1.500 vagas no edital. Mais para frente, depois que as provas aconteceram, os professores foram classificados, existe um processo de convocação, onde as escolas, as unidades escolares vão apresentar se precisam ou não de professor. Se o município estimasse corretamente, esses números seriam bem próximos. O que a gente percebe, no entanto, é que quando as escolas anunciam as vagas, o número é bastante superior, 4 vezes maior, tá certo? Isso é ainda pior em algumas matérias. Esse subdimensionamento é ainda pior em algumas matérias, como a matéria de matemática. Perceba que isso é bastante importante para a tomada de decisão do professor. Você é um profissional que tem licenciatura em matemática. Você olha para um edital, você visualiza que aquele edital tem pouquíssimas vagas. Aquilo, muito provavelmente, cria algum bloqueio para que você realize a prova, porque você percebe que você tem poucas chances de eventualmente entrar, mesmo que você seja um bom professor, tá certo? Então é preciso prestar bastante atenção nesse número e fazer uma leitura crítica para que a gente consiga, de alguma maneira, informar corretamente os profissionais que vão concorrer pelas vagas o real número de vagas disponíveis. Agora vamos para o nosso penúltimo resultado, quarto resultado. O efeito do mau planejamento é gritante no que se refere a vagas. No que se refere à capacidade de selecionar professores. A gente sai de uma situação de completa abundância de profissionais disponíveis para irem para as escolas para uma escassez nesse município. O que eu quero dizer com isso? Lembre que existe uma diferença entre o número de vagas anunciadas no edital e o número de vagas apresentadas durante a convocação desses profissionais para a escolha de escolas. Esse diferencial não seria nenhum problema nesse município em questão, quando a gente olha para o número de candidatos, tá certo? A gente tem mais ou menos 6 mil, as escolas demandando aproximadamente 6 mil vagas e aproximadamente 65 mil candidatos tentando aquelas vagas, muitos candidatos. No entanto, após a prova, o que a gente percebe é que apenas 4 mil são aprovados. Aqui podem existir diversos fatores, mas um fator importante é o desenho do edital, do processo seletivo, que é muito comum em várias secretarias de educação no Brasil. Os processos seletivos no Brasil não servem para identificar se os professores têm um conhecimento que os deixa aptos a estar na sala de aula. Os concursos servem simplesmente para classificar professores. Então, o modo como ele é desenhado, mecanicamente, elimina grande parte dos professores. De novo, eu não vou entrar nos específicos aqui, mas é uma questão bastante importante para que secretários e equipes de planejamento de secretaria levem em consideração. Queremos uma prova que selecione os professores pelas condições que eles apresentam e pela aptidão deles em estar na sala de aula, ou queremos simplesmente algum tipo de ferramenta para classificar as pessoas, certo?
Se queremos algum tipo de classificação, a gente tem que voltar aqui nesse slide e pensar como que realizamos essa classificação para garantir um mínimo de pessoas, um mínimo de profissionais para preencher as vagas necessárias. Finalmente, o último resultado, a consequência de todo esse mau planejamento ou a consequência de um processo seletivo como esse. A mensagem é curta e clara. As escolas em regiões vulneráveis são as mais penalizadas. Aqui eu trouxe alguns resultados da análise para ilustrar. Quando a gente olha para a escolha dos professores e tenta entender quais as características das escolas os professores mais preferem, a gente observa que, primeiro, escolas em regiões de difícil acesso, você pode ler esse eixo horizontal aqui, quanto maior o número, mais difícil o acesso a essas regiões. Escolas em regiões de difícil acesso são menos prováveis de serem escolhidas pelos professores. Ou, em outras palavras, os professores tendem a não preferir essas escolas, em comparação com as escolas que estão em regiões mais bem localizadas. Se tem algum professor ouvindo, isso é muito óbvio, tá certo? Não só a localização das escolas é importante, mas outras características, como o nível socioeconômico. Em geral, os professores tendem a evitar escolas de nível socioeconômico muito baixo. Isso pode ser decorrência de vários motivos. Eu não vou, de novo, seria tema de um outro seminário aqui, tentar entender esses motivos. Mas o fato é que as escolas onde existe o maior percentual de alunos com baixo nível socioeconômico, que essa parte aqui do gráfico, tendem a ser menos preferidas pelos professores, tá certo? Isso poderia ser resolvido por instrumentos de políticas públicas, como políticas compensatórias. O que é isso? Você dá algum tipo de compensação aos professores que atuam nessas escolas menos preferidas, tá certo? É o caso desse município que eu estou analisando. Esse município dá uma gratificação que, em comparação com outras gratificações, seja em literatura internacional, seja dentro do próprio Brasil, é uma gratificação pequena, da ordem de 5%, tá certo? Essa gratificação tem algum efeito sobre a escolha do professor? Aparentemente, não. Esse segundo gráfico aqui tenta comparar escolas que são muito parecidas entre si, mas que umas têm gratificação e outras não. O que a gente percebe é que não existe nenhuma diferença significante no que se refere à escolha dos professores. Os professores não tendem a escolher com maior frequência as escolas que recebem essa gratificação, muito provavelmente por conta da magnitude dessa gratificação, que hoje é mais ou menos, que hoje não, mas no ano dos dados que eu estou analisando, era de mais ou menos 5%. Bom, isso acaba, aqui eu finalizo os resultados, e antes de passar a palavra para a Cleusa, e eu estou, assim, bastante empolgado de ouvir a opinião dela, eu vou terminar aqui com 5 sugestões. Então, aqui a gente está saindo um pouco da parte positiva e indo para uma parte um pouco normativa, que na maioria das vezes não é muito a praia do acadêmico, não é minha praia também, mas de toda forma eu vou deixar aqui 5 sugestões. A primeira, nesses processos seletivos, a gente deveria considerar, e considerar bastante, um processo um pouquinho diferente do concurso, um processo muito mais próximo de certificação. O que isso significa? Os professores, em determinados momentos do ano, muito provavelmente teriam a oportunidade de realizar algum tipo de teste, algum tipo de prova, algum tipo de processo de certificação docente, que permitisse a secretaria dar um carimbo que esse profissional estará apto a ser contratado pela nossa rede. Não significa que o profissional foi contratado, significa que ele está apto. Isso
se possível, tornaria o processo de seleção de professores um pouco diferente do atual. Hoje a gente tem aqueles grandes concursos que muitas pessoas realizam a prova ao mesmo tempo, cria uma dificuldade logística enorme para a Secretaria de Educação, seja municipal, seja estadual. O ponto é, com a certificação docente, muito provavelmente a gente poderia transitar para um modelo de sistema contínuo de contratação. O que isso significa? As vagas são anunciadas e são preenchidas de uma maneira pontual, sem necessariamente esperar, olha, agora a gente tem 1.000 vagas, agora a gente tem 2.000 vagas abertas. Isso penaliza demais as escolas têm que recorrer a diversos instrumentos que necessitam de regulação temporária, etc., e que acabam refletindo em rotatividade de professores, absenteísmo docente, que poderia ser corrigido ou parcialmente mitigado por esse sistema de contratação contínua. O terceiro ponto, eu vou bater na tecla aqui mais uma vez, é criar condições para a autonomia das comunidades escolares. Coordenadores e diretores têm que ter condições de participar da escolha de seus professores. É muito difícil imaginar algum setor que envolva profissionais em que o chefe imediato, que no caso é o diretor, não participe diretamente da contratação do profissional. A gente tem que bater nessa tecla muito no Brasil e realmente repensar como a gente envolve a escola nessa participação. O envolvimento da escola passa muito provavelmente por uma responsabilização adequada de diretores e coordenadores. Você permite que eles participem, você dá autonomia à participação deles nessas escolas, mas é necessário existir alguma cobrança pelas escolhas que essas pessoas fizeram. Se você escolheu professores e a taxa de rotatividade na sua escola é muito alta, de alguma maneira você tem que responder por isso junto à secretaria, junto à diretoria regional, etc. E por último, é muito importante pensar em compensações para as escolas mais vulneráveis. O que isso quer dizer? Escolas em regiões de difícil acesso, ou com baixo ou com alto número de estudantes de baixa renda, deveriam receber recursos maiores para que os professores tivessem ali uma renda maior. Essas características, a localização da escola, o perfil do aluno, são coisas que o profissional leva em consideração. Se isso está afetando negativamente as suas decisões, nada mais justo e nada mais comum, comparando com outras profissões aí, do que pensar em algum tipo de compensação salarial, tá certo? Qual que é o instrumento técnico disso? Qual que é a possibilidade desses pontos que eu trouxe aqui? Aí eu vou passar a bola para a Cleusa, eu vou tirar o meu corpo fora aqui como um bom acadêmico, ou como diria um recente ministro aí, como engenheiro de obra pronta. Bom, muito obrigado, agradeço pela oportunidade mais uma vez e passo a palavra agora para a Cleusa. Então vamos para a parte fácil, né, Léo? Exato. A parte mais tranquila. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, falar sobre um tema e principalmente uma área que eu gosto muito, que são políticas públicas, e o quanto elas influenciam, o quanto uma decisão política influencia na vida dos estudantes, dos professores, e é assim com a contratação. Então, dentro desse contexto que o Léo apresenta, e que é muito comum, ele mostrou aí os dados e os números, que é muito comum a todas as redes de ensino, o grande desafio de ser governo, né? Eu fui secretária de Educação durante 14 anos, 7 anos em Santo André, 7 anos em São Bernardo, e trabalhei 1 ano no Ministério da Educação. E sempre que, antes de ser governo, eu dizia assim, não, se eu estivesse lá, eu resolvia, não sei por que não resolve. Isso é muito fácil. As evidências e vários estudos mostram que tem caminhos. Quando você chega no setor público, você se depara com a 8666, que é a lei das licitações, você se depara com uma máquina, às vezes, muito pesada,
e se depara com projetos políticos, né, e de política pública, que sempre são complexos. Então, se a gente separar todas essas discussões e focar na questão da contratação de professores, a gente tem tentado buscar no Brasil, tanto em nível federal, estadual e municipal, soluções, porque todo mundo entende, e é muito importante pesquisas como a do Léo, e por isso que eu aceitei estar aqui hoje, que tratam de mostrar cada vez mais que esses fatos e que esses argumentos impactam muito na desigualdade que acontece nas escolas. Né? O Brasil não é só um país desigual fora da escola, ele é absolutamente desigual dentro da escola. E como é que a gente resolve desigualdade? Com política pública, né? Não é lamentando, não é só socorrendo emergencialmente, mas é estabelecendo políticas públicas prioritariamente de educação e saúde, né, e de assistência social, que dê conta de suprir o que é uma função de governo, que é o bem-estar das pessoas, tanto daqueles que vão trabalhar no setor público, que são os professores, os diretores, as equipes gestoras das escolas, como os alunos que vão lá em busca de alternativa e construção de conhecimento para o seu projeto de vida. Por isso que a escola é tão importante, porque é lá que a gente garante a construção de um projeto de vida. A gente não vai para a escola só para garantir conteúdo, né? Hoje, mais do que nunca, você tem outros espaços, mas a gente vai para a escola para construir conhecimento, e há 2 semanas atrás eu estava lendo uma entrevista onde o pesquisador colocava assim, a profissão mais importante, uma das profissões mais importantes do futuro é o professor. Né? Então, diferente do que as pessoas imaginam, de que a gente não tem espaço, e eu sou professora, fui professora alfabetizadora e hoje sou professora também, a gente vai ter espaço, a questão é que esse espaço muda como mediadores de aprendizagem, mas para isso a gente precisa estar dentro do cargo e dentro da rede para fazer esse trabalho. Como o Léo mostra, a questão dos concursos públicos, seja em qualquer lugar desse país, ele muito mais quer saber quanto de lei os professores conhecem do que quanto efetivamente os professores sabem da aula. Né? Então, eu acho que esse é o principal ponto quando a gente olha os números, né? O número de candidatos por vaga, às vezes 15, 20, né, professores para cada vaga nas redes que tem um bom estatuto, que tem um salário melhor, mostra que os professores vão se deslocando na medida em que eles sentem uma oportunidade melhor. Então, esses concursos, muitas vezes a gente perde bons professores, eu digo às vezes porque fiz vários concursos durante a gestão, e a gente perde bons profissionais porque foca numa questão específica que é a legislação na educação, e que é uma coisa que cada um de nós pode ter uma LDB. Tem bom desempenho em mediar aprendizagens, né? A gente ouve muito essa expressão, o cara conhece muito, mas não consegue passar conhecimento. Eu acho que a maior tarefa dos professores é mediar essa aprendizagem. Então, o quanto isso é difícil ao longo do tempo, e quando a gente vai fazer seleção e não faz nenhuma prova onde os professores possam dar uma aula, onde eles possam apresentar a sua didática, né, a sua maneira de trabalhar. Eu queria focar também, e acho que é muito importante, nesse papel das equipes gestoras das escolas. Né? A maioria das redes hoje no Brasil tem indicação política para diretor de escola, o que tem atrapalhado muito o desenvolvimento e as políticas públicas, né? Porque passa a ser mais um lugar de acordo político, e acordo de política partidária nem sempre colabora com a política pública. Em outros estados, como é o caso aqui de São Paulo, a gente tem concurso público, e em outros casos, que é aquele que eu gosto mais, são professores que ascendem ao cargo de diretores porque têm perfil de liderança e que ajudam a organizar a escola, né? Várias pesquisas mostram de forma muito contundente que um bom diretor e um bom coordenador pedagógico, né, ou coordenadora pedagógica, ou diretora, fazem muita diferença no contexto de escola. E que os professores, aliados a uma equipe gestora muito boa,
produzem bons resultados, apesar de lugares onde você tem uma vulnerabilidade muito maior. Para isso, a gente tem 2 pesquisas do Unicef que mostram isso, né? Porque locais de alta vulnerabilidade tiveram bons resultados de IDEB, apesar de todo o contexto contra, né? Isso tem muito a ver com a organização da escola, com o diretor e com a forma de contratação dos professores. Quando o Léo aponta aí algumas sugestões, eu sempre fico pensando em como organizar isso na lei, como fazer isso passar na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e, sobretudo, como conversar com os sindicatos, né, que tem papel importantíssimo na defesa dos direitos dos professores. Então, a gente precisa ter uma discussão muito ampla, e nós já tivemos isso no Brasil, a gente já discutiu muito sobre uma prova nacional docente, né, em nível de ministério, e a CNTE, que é quem representa os professores, a própria Undime, da qual eu fui presidente, que representa os secretários municipais de educação, e o CONSED, que representa os secretários estaduais de educação, entendiam que fazer uma prova nacional docente poderia ajudar muito, minimizaria essa questão de milhares de concursos, em que os professores, às vezes, ficam prestando concurso, passam uma boa parte do ano prestando concurso, e as redes depois demoram uma vida para chamar. Né? A diferença entre os cargos que estão disponíveis e a necessidade de professores da rede é sempre muito diferente. E aí entram as questões orçamentárias, e aqui vai, né, a minha questão, não é à toa a luta por mais recursos pela educação. Boa educação, professores custam, e porque são profissionais, e profissionais precisam ser bem remunerados. Então, quando eu fiz parte da discussão sobre o piso nacional de salários, né, o quanto isso foi duro no Brasil, né, e uma das ações ia justamente na necessidade da gente conseguir contratar bem, selecionar bem, pagar bem, para que a gente tivesse bons resultados. É um conjunto de coisas, é um conjunto de ações, e que o processo de seleção é parte importante de todo esse processo. A gente não pode esquecer que em muitas das redes, os professores podem trocar de escola todo ano, né? E, às vezes, a diretora, toda a equipe e um conjunto grande de professores estão lutando por um projeto político-pedagógico que dê conta das desigualdades daquela região e daquela comunidade escolar. E, ao final do ano, 20%, 30%, 40%, 50% dos professores trocam de escola. Quer dizer, não há bons projetos pedagógicos ou bons projetos de educação que não tenham recursos e que não tenham perenidade, né? Ninguém desenvolve um projeto de educação em um ano. A gente investe na formação continuada, os professores, muitas vezes, tiram recursos do seu salário para o investimento, tiram suas horas de lazer e também têm formação continuada em serviço para uma determinada área ou para um determinado ciclo ou série, e no final do ano escolhem ir para outra escola, ir para outra série. Então, a gente tem uma série de fatores hoje que entram no que diz respeito a concurso público, a estatuto de magistério e organização das redes, que precisam ser revistos, Léo, num conjunto de coisas, né? Olhar uma só dessas partes não vai colaborar para a gente melhorar o todo, né? A gente tem alguns estatutos que privilegiam demais determinadas coisas em detrimento de outras, né? Quando você fala dos recursos eu gosto de chamar de reconhecimento, né? Eu tenho muita preocupação em como compensar os professores pela disposição de ir para lugares mais distantes, para lugares onde a desigualdade é muito grande, comunidades extremamente carentes, onde a maioria das famílias tem baixa ou nenhuma escolaridade. É óbvio que nessas escolas os professores têm um esforço muito maior de trabalho e de engajamento com toda a comunidade. Isso
predispõe o professor a um trabalho muito maior, a uma organização de rede muito maior, que precisa, então, de investimento e de retorno, porque a gente não pode, não deve e não pode cometer o erro, e mais uma vez a gente vem ouvindo a questão da vocação dos professores, né? O professor é profissional, precisa ser reconhecido pela sua profissão e ser remunerado pela importância do seu trabalho. Eu acho que isso colocou o Brasil num outro patamar quando a gente teve o piso nacional de salários, ainda que baixo, mas era infinitamente maior do que muitos professores recebiam naquele momento e recebem hoje. E ainda hoje a gente tem legislações como o teto dos gastos, como as pessoas querendo desvincular recursos da educação, sendo que ainda a gente vive no Brasil o último bônus demográfico. Eu acho que é muito importante você acrescentar, né, em todo esse trabalho que você faz, que o Brasil vive uma questão demográfica diferente de outros países no mundo. Né? O Brasil está no seu último bônus demográfico, onde a gente tem mais crianças e jovens do que adultos e idosos. E isso é estratégico para o desenvolvimento do Brasil. E aí os professores ganham ainda papel mais relevante na discussão e principalmente na formação. Há quem discorde da Base Nacional Comum Curricular. Eu fui uma das defensoras da base, não é a base dos meus sonhos, mas é o começo para garantir diminuição da desigualdade no Brasil, né? Até então, no Brasil, cada um escolhia o que queria dar. Quem se preocupa mais com a educação, dava mais. Quem se preocupava menos, as crianças ficavam ali à mercê e os professores também. Então, a ideia de que a gente possa ter um conjunto de políticas públicas que leve em conta o processo seletivo de professores, a importância da equipe gestora participar desse processo e a comunidade escolar com o controle social, né? E você foi muito feliz na hora de colocar. É o primeiro lugar onde o chefe imediato não sabe quem é que vai chegar para trabalhar com ele. Não sabe, não faz ideia, não sabe de onde veio, e aí convive com todo esse processo. E para finalizar, para a gente poder abrir aí para as questões, eu queria muito destacar a importância que nenhuma rede ou pouquíssimas redes tratam do estágio probatório. Né? No Brasil, a gente tem essa possibilidade de ter um estágio probatório que ajude na formação dos professores e, principalmente, entender que alguns profissionais não se adequam para a escola pública ou não se adequam para determinado trabalho. Né? Como em toda profissão, a gente tem muitos que gostam do que fazem, alguns que gostam mais ou menos e outros que não deveriam estar na sala de aula. Né? Então, como trabalhar no estágio probatório para identificar os bons profissionais, aqueles comprometidos e que querem contribuir na formação e na construção de conhecimento. Eu acho que a questão da prova nacional docente precisa voltar para a pauta, né? Assim como o Fundeb é pauta importante esse ano, e aí vem porque o Fundeb é a principal fonte de financiamento do salário dos professores e que vem numa política pública e geral, que é o Plano Nacional de Educação. A gente não pode esquecer que o Brasil tem um plano e lá fala muito das questões de contratação, de concurso público, de formação e de financiamento para a educação. Então, queria só deixar essas considerações aqui para a gente começar a conversa. Gente, muito legal, eu adorei e tenho certeza que quem assistiu, pelo menos para mim foi muito bom e para quem assistiu tenho certeza que foi melhor ainda. Eu vou ler algumas perguntas que chegaram, não vai dar tempo de ler todas, mas eu queria lembrar que o link para perguntas, para quem chegou depois, é bit.ly/evidências3004. Que é a data de hoje. Então, bit.ly/evidências3004. A primeira pergunta é da Gislaine, e ela escreveu assim: no Brasil, a realização de concursos é uma exigência constitucional, então as redes estaduais e municipais têm pouco espaço para inovarem nesse sentido.
Por outro lado, existem maneiras de fazer um concurso que seja mais aderente aos problemas encontrados na realidade das escolas e que selecione pessoas mais preparadas para lidar com eles. Tem alguma experiência dentro do Brasil que vocês acham que pode ser mencionada como uma boa prática, que pode ser replicada em outros contextos? Essa é a pergunta dela. Cleusa, eu acho que você tem mais condições de responder do que eu aí das práticas no Brasil. Eu acho que eu vou fazer uma breve consideração. Acho que tem uma outra secretaria que tem alguns daqueles passos importantes que eu mostrei no concurso, mas que tenham uma forma completamente diferente, eu confesso que eu não conheço. Sabemos que existem profissões dentro do serviço público que tem um processo de concurso público bem diferente desse. Então, será que vale a pena pensar e olhar para esses outros profissionais e ver o que a gente pode trazer para o mercado de trabalho de professores? Acho que fica a questão, mas acho que a Cleusa tem mais condições de responder aí do que eu. Então, alguns estados, né, Léo e Gislaine, né, que fez a pergunta, alguns estados, o Mato Grosso do Sul buscou fazer um processo diferenciado, é possível, tem uma questão da Constituição, né, do direito de todos participarem de processo de seleção para cargos públicos, mas a forma é discricionalidade de quem está no governo no período. Né? Então, é importante, o que é a discricionalidade? É a escolha de quem está no governo, como é que será o seu processo. Então, a gente tem espaço, por isso que eu disse que a conversa precisa ser com a federação, então, Ministério da Educação, secretarias municipais, secretarias estaduais e os trabalhadores. Né? Eu acho essencial o papel dos sindicatos, da CNTE, enfim, quem representa os trabalhadores, para que a gente pudesse encontrar um caminho que seja justo, sem tirar direito, né, mas que ele pudesse contemplar melhor e organizar melhor um processo de seleção. E, sobretudo, depois, nos 3 anos de estágio probatório. Eu acho que é essencial. O Jacareí, aqui em São Paulo, buscou fazer um estágio probatório um pouco diferente, mas na virada de gestão, e esse é um problema, né? Na virada de gestão, eles não deram continuidade, porque a ideia de ter professores tutores que possam ajudar os que estão entrando é muito importante. Gente, nenhuma universidade dá para nós o contexto de uma escola pública, né? Então, é muito importante que a gente pudesse ajudar os professores que entram na sua formação e na sua construção enquanto educadores de redes públicas, de redes que incluem todas as crianças, de redes que estão inseridas em locais de alta vulnerabilidade, enfim, inseridos na realidade local. A gente está vivendo exatamente isso agora, né? Como é que as escolas vão conseguir dar conta de toda essa paralisação das mais diferentes formas. A gente tem desde o uso de EAD, quem está mandando apostila, quem não está conseguindo fazer e quem não vai conseguir entender. E como é que, na volta, cada um de nós, na sua escola, vai ter que trabalhar com esses alunos que tiveram oportunidades diferentes. Né? E, nesse contexto, todo mundo tem direito à educação. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui do Vitor Pereira. Ele perguntou: qual seria a forma ideal de fazer o matching entre as escolas dos professores? A escola possui margem para aumentar e diminuir o tamanho das turmas. Então, eles deveriam primeiro enturmar e depois demandar os professores? Ou levar em conta a escassez de professores na hora de enturmar? A decisão... São várias perguntas em uma. A decisão de deixar os diretores escolherem as escolas pode levar ao aumento da desigualdade na alocação de professores? Bom, primeiro um abraço para o Vitor Pereira. Penso que é um dos meus amigos aí que fez uma pergunta. Vamos por partes, né? Começar ali. Qual que deve ser a primeira decisão? Enturmação ou professor, ou a chamada de professores? Eu penso que, obviamente, a enturmação é necessária, né? Você precisa ter uma adequação do número de professores que você precisa na sua escola. Então,
eu respondendo a pergunta, acho que o primeiro passo é a enturmação. Acho que a segunda, eram duas perguntas, né, Paula? Ou eram três? Sim, a primeira era da enturmação. Isso. Enturmação. A forma ideal de realização desse processo, eu acho que a gente vai ter que experimentar. Eu acho que a gente não conhece a forma ideal ainda, né? Mas uma das maneiras que eu propus ali no final é você ter tanto a participação da secretaria por meio do sistema de credenciamento, que eu estou chamando, onde você primeiro consegue afirmar que aquele professor tem as condições necessárias para estar em sala de aula, e em um segundo momento a escola também participa. Como ela vai fazer isso? Eventualmente ela é um processo de entrevistas, no mínimo ela tem que entrevistar X profissionais, e alguém de fora da escola é também convidado para participar daquilo ali. Acho que essa preocupação é importante ter em mente para não criar alguma coisa, algum desvirtuamento do processo, mas eu acho que existem maneiras de se considerar isso. Sobre aumento de desigualdade, eu acho que vou ter uma opinião bem clara aqui. Eu acho que o sistema atual já gera tanta desigualdade que é difícil um sistema mais racional consiga piorar isso, tá certo? Minha opinião é que melhoraria bastante. Bom, concordo. Em gênero, número e grau. Pior do que tá, vai ser difícil. Muito legal, gente. Deixa eu achar. Eu me perco um pouco nas perguntas. O Pedro perguntou: existe algum levantamento de políticas públicas internacionais em que a escola tem um papel maior na tomada de decisão na contratação de professores? Acho que ele está perguntando mais com relação a boas práticas mesmo. Acredito que sim, existem alguns. Acho que eu tentei trazer o resultado de um estudo da OCDE, que mostra que escolas que têm maior autonomia para tomar suas decisões, em geral, têm nota do PISA maiores também. E o que a gente observa é quando existe um relacionamento saudável entre Secretaria de Educação e escola, em que as decisões são compartilhadas e cada um desses atores tomam as decisões que cabem a eles. Em geral, isso leva a resultados melhores, tá certo? Como você disciplina esse processo é uma pergunta em aberto e muito difícil de ser respondida. Mas hoje, pelo menos do ponto de vista de correlação, a gente vê uma correlação muito forte entre a autonomia das escolas e resultado no PISA. Cleusa, se você quiser completar alguma coisa, só me interromper, senão eu vou lendo a próxima pergunta. Ok. Não, vamos, seguimos. A próxima pergunta é da Roberta. Se houve... primeiro, ela agradeceu pela apresentação e ela perguntou se, Léo, se você chegou a fazer alguma análise com relação ao endereço do professor, onde ele mora, e se isso impacta também na escassez de professores em determinadas escolas. Eu vou aprofundar um pouco a pergunta também. Se a localização da escola, então, se escolas que são mais inacessíveis e estão mais mal localizadas, como que isso impacta também? O que eu mostrei ali é a localização da escola, tá certo? Acho que escolas localizadas em regiões de mais difícil acesso ou mais vulneráveis, em geral, têm maior dificuldade para atrair professores. Refraseando um pouco, os professores tendem a não preferir essas escolas. E a Roberta trouxe um ponto crucial aí, que é uma das limitações do estudo, que é o endereço dos professores. Acho que, obviamente, você pode estar numa região mais vulnerável, mas você tem muitos profissionais naquela região. A chance de você conseguir abastecer as escolas, conseguir preencher as vagas das escolas com aqueles profissionais é muito mais fácil. Infelizmente, nessa pesquisa, a gente não conseguiu a gente, isso sou eu, mas eu não consegui algum tipo de acesso a dados dos endereços dos candidatos, o que seria muito, muito relevante. Daqueles 65 mil candidatos, onde eles estão distribuídos nesse município?
Em que partes da cidade? Eventualmente, quem que a gente está excluindo? Eventualmente, a gente está excluindo pessoas que estariam aptas a dar aula, porque a prova objetiva, eu vou fazer uma afirmação forte aqui, mas é mal feita, e elas estão em locais, e essas pessoas que não passam nesse concurso estão em locais que mais precisam de professores. A única maneira de responder a pergunta da Roberta seria ter acesso ao dado de endereço dos professores, etc. Infelizmente, acho que a secretaria não viu sobre o custo, é que o concurso hoje não custa barato. E eu vou te falar por que, não só pelo fato da realização, quando se contrata uma instituição para a realização do concurso, etc., etc. Mas o sistema de seleção hoje custa muito caro, porque muitas escolas ficam sem professores durante um período muito longo. O primeiro slide que eu coloquei foi o quanto que os diretores reclamam sobre, reclamam no bom sentido, sobre o fato de que a escassez de professores afetou negativamente o trabalho deles. A partir do momento que você tem um concurso que demora 2 anos para acontecer, 1 ano que seja, você muitas vezes vai ficar aquele período inteiro ou com um profissional temporário que, por conta da legislação, toda hora tem que sair da rede e entrar novamente, ou você vai ficar sem professor. Então, o custo do sistema atual já é muito elevado, tá certo? Mas, honestamente, eu não sei qual que seria o custo de uma transição para um outro modelo. Então, a ideia da Prova Nacional Docente era exatamente visando a questão do custo, né? E eu gostei muito, Léo, dessa sua colocação, porque o fracasso está custando muito caro, né? Ficar sem professor, ficar trocando de professor a cada 2 meses, 3 meses ou todo mês, custa muito mais para o sistema do que você qualificar melhor e selecionar melhor, né? Melhor no sentido de garantir outras exigências ou outras questões que sejam mais importantes do que saber o que a LDB está dizendo ali. Então, o fracasso escolar está custando caro para o Brasil. A maioria dos estados tem um percentual acima de 30% de alunos com defasagem em idade séria. Esses meninos e meninas vão ficando no sistema até que desistem, vão embora e depois voltam para nossas salas de EJA. Então, o custo do fracasso escolar é muito alto no Brasil. Qualquer investimento para melhorar seleção, formação, salário de professores ainda vai ser menor do que o custo do fracasso. É verdade, é bom olhar para isso de uma perspectiva de que não é só o custo do concurso, né? Mas como isso impacta em outros custos que vêm em sequência. Então, como uma coisa balanceia a outra de alguma forma. Bom, gente, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, mas eu fiquei muito feliz, acho que foi muito legal. A gente recebeu várias contribuições, então imagino que o pessoal tenha gostado. E é isso. Estamos de volta semana que vem, toda sexta estamos fazendo. Hoje é quinta, né? Mas porque amanhã é feriado, então a gente excepcionalmente mudou. Mas todas as sextas estamos fazendo essas transmissões do escritório de evidências para, enfim, para trazer esse tipo de conhecimento que acho que é bem legal que chegue para todo mundo, para o máximo número de pessoas possíveis. E, como eu falei, vai ficar gravado. Então, quem não conseguiu ver tudo, fiquem tranquilos, porque a gente vai disponibilizar essa gravação e aí, Léo e Cleusa, vocês conseguem também disparar para as pessoas que não conseguiram acompanhar hoje, enfim. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Bom, muito obrigado, Paula. Agradecer novamente a Cleusa por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Cleusa. Um prazer. Enfim, um grande abraço para todos. Fiquem em casa. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente.